Oi, gente, como prometido, estou aqui para fazer o vídeo e contar um pouquinho da minha história, né, de como tudo começou, como que eu vim parar na área comercial e sem enrolação, vamos lá. Eu sou médica veterinária desde 2017, eu me formei pela Anhanguera de Niterói, que era a antiga Plínio Leite. Quando eu entrei era Plínio e aí teve essa fusão nesse tempo todo. E aí, no segundo período, eu consegui um estágio numa clínica próxima da minha casa. Nessa clínica tinha tudo. Tinha cirurgia, tinha raio-x, tinha laboratório, tinha internação. Então, era uma clínica completa que eu estava ali visualizando, né, ótimas oportunidades. Foi quando eu descobri o laboratório lá dentro. E aí, eu comecei a me encantar pelas coisas que eu estava conhecendo naquele momento. E ali eu comecei a ter um interesse maior pela patologia clínica, comecei a pesquisar livros, comecei a pesquisar aonde que eu poderia estagiar, que foi difícil, porque na minha época não tinha laboratório igual tem laboratório hoje, né? Hoje é quase cada um em uma esquina, vamos dizer assim, e antigamente não. E aí eu comecei a procurar estágio, mas eu não encontrava, então eu mesma fui perguntando se eu poderia ficar na faculdade, que nosso campo lá, o de Itaboraí, a gente conseguia fazer algumas coisas, então eu pegava livro, ia lá e estudava, mesmo na clínica eu ficava estudando ali a patologia clínica. Fiz um curso no CPT em Viçosa, sozinha, fui para lá, porque até porque ninguém quer essa área, né? Ninguém queria laboratório. Na minha turma só tinha eu que queria laboratório e mais ninguém, vamos dizer assim, né? Para dizer que não tinha outra pessoa, tinha uma amiga minha, que hoje ela não se formou na veterinária, mas ela chegou a estagiar comigo e também queria a patologia ali, mas não seguiu carreira. E aí, no sexto período, mais ou menos, eu já tinha tido aula da patologia clínica com a Karina, que é a Karina da Cissa Vet. E o Augusto, ele foi lá na faculdade procurar estagiários do último período para levar na época era o PCA. E aí todo mundo sabia que eu queria laboratório e a Karina veio falar comigo: ó, o Augusto tá precisando de pessoas para ir, mas você não tá no último período ainda, então não sei como é que vai ser. Aí está aqui o telefone dele, tenta. E o não eu já tinha, eu fui atrás do meu sim. E graças a Deus eu recebi sim, né? E fui marcar de conversar com o Augusto nesse meio tempo. E aí a gente começou. E aí eu fui, né? Consegui o estágio com o Augusto. Fiquei um tempo no PCA. Quando o Augusto abriu o laboratório dele, eu fui para o laboratório dele. E fiquei lá até ir para Portugal. E aí fui para Portugal ter uma experiência única, né? Que a gente sabe que fazer um intercâmbio é único. Eu já era formada, mas mesmo assim eu queria ter essa experiência porque eu sempre sonhei que eu queria ter uma experiência. Não precisava ser em Portugal, não precisava, mas calhou de tudo acontecer para ir, né, justamente para lá. E só tenho a agradecer também pelo local incrível que eu estagiei, que foi o Hospital Veterinário de Bicuda, em Cascais. Lá eu via ultra, raio-x, internação, cirurgia, coisas que eu nunca tinha visto aqui, assim, em cirurgias. Então, assim, foi incrível a experiência. Se você tiver querendo aí, eu fui mesmo depois de formada, tá? Eu tive a oportunidade de ir, né? Lógico que foi tudo conversado, foi tudo organizado para eu ir. E foi, assim, incrível a experiência. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, eu não quero laboratório. Não quero laboratório, porque eu acho que já deu. A minha vida no laboratório acabou. Mas, como a gente não sabe de nada, quem sabe é Deus. E um ano antes de eu ir para... um ano antes de eu ir para Portugal, eu fui no casamento de uma amiga, inclusive com a Maria Carolina, que ela é prima do marido da minha amiga. E, assim, Deus escreve certo, tá? Então,
Foi um ano antes, a gente conversou, no dia 24 de março a gente conversou. E eu falei com ela que eu estava procurando outras coisas e tudo. E ela falou assim, não, eu vou te trazer pro meu laboratório, não sei o quê, você pode ficar tranquila. Eu falei, tá bom. 2 semanas eu passei mensagem pra ela, eu falei, Carol, tem alguma coisa, não sei o quê? Aí ela falou assim, não, Enif, ainda não sei o quê, não sei o que lá. Eu esqueci, fui pra Portugal, voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, cara, vou falar com Maria Carolina. Fui lá, mandei mensagem pra ela, eu falei, olha, tô desempregada, se souber de alguma coisa, estamos aí. E aí ela falou assim, vem aqui amanhã. Porque a menina passou por um concurso e eu tô precisando de alguém. E assim, foi outra experiência da minha vida maravilhosa que eu tive dentro da Pet Home, junto com a Maria Carolina. E aí, naquele tempo, eu estava, né, em um laboratório que ele era do lado de uma internação. Então, imagina o quanto eu aprendi, né? A gente conseguia linkar os exames com a clínica. Então, assim, foi uma escola incrível, né? Nesse meio tempo, eu trabalhei no PCA junto, trabalhava Pet Home, PCA, e aí veio a pandemia. E aí eu fui mandada embora do PCA, e aí eu montei o Vet na Sua Casa com a Taiga, que hoje ela continua com o Vet na Sua Casa, graças a Deus, e eu saí para entrar para a área comercial. Nesse meio tempo do Vet na Sua Casa, adorava fazer domicílio com ela. A gente, por mais que a gente tinha algumas coisas de diferenças, mas assim, a gente se completa até hoje. E foi também outra experiência para mim, assim, absurda. E aí, né, quando chegou a pandemia, né, lógico que todo mundo pensou, o que é que nós vamos fazer? E aí, eu continuei trabalhando na Pet Home, a gente continuou trabalhando, né, quem é veterinário sabe que a gente não parou. E por eu ter sido mandada embora, eu consegui montar o Vet na Sua Casa, beleza, eu tava ali super satisfeita e feliz, e era isso. E aí, uma conhecida minha na faculdade, que hoje virou minha grande amiga, Priscila, a gente se falava tudo, mas não era amigas, né, de faculdade. Ela falou, Enif, eu tenho uma vaga aqui em aberto e eu preciso... Essa vaga é pra você, ela foi feita pra você, a gente precisa de alguém com a patologia clínica e tá muito difícil de encontrar e eu acho que você pode ser uma pessoa, eu vou te indicar. Eu falei, tudo bem, pode me indicar. Fui lá, fiz o processo seletivo, né, que todo mundo... E aí eu fiz o processo seletivo, né, que todo mundo passa, mas antes disso, alguma coisa já me puxava pra área comercial, porque nesse meio tempo eu conversei com uma amiga e ela falou que tava botando currículo pra área comercial e a gente fez o LinkedIn, fez essas coisas todas pra ficar ali atenta ao que tava rolando. E aí, nesse meio tempo, eu consegui algumas entrevistas antes, tá? Acabou de não conciliar por eu morar longe, e aí não dava pra fazer Rio de Janeiro e tudo, né? Tinha algumas coisas ali que não era pra ser, na verdade, né? E aí, quando veio essa oportunidade de vir pra Zoete, de entrar na Inovat, eu fui lá, só agarrei e precisei sair do Vet na Sua Casa. Tentei até conciliar um pouco com a Pet Home, mas assim, infelizmente não dava, né? Eu preferi abrir mão. E aí eu comecei uma nova Enif, uma nova visão veterinária, né? Assim, E aí quando eu entrei para a área comercial, assim, gente, eu não sabia nada, assim, fiz... Fico até rindo às vezes de algumas coisas que eu penso que eu passei. E eu não dirigia nem daqui a Cabo Frio. Até dirigia, mas tinha medo. Hoje eu dirijo tudo. Foi um grande aprendizado profissional e pessoal, né? Eu superei os meus limites, os medos. E eu vi o quanto o veterinário é vendedor. O veterinário é vendedor, sim. Veterinário, ele vende sim. E não pense que é veterinário da área comercial. Não, veterinário dentro de clínica, veterinário do laboratório, veterinário que faz volante. Veterinário, ele precisa saber de gestão, ele precisa saber vender. Senão, não dá. Você entra em conflito. E isso é uma coisa que... E eu acho que isso é uma coisa que eu quero mais falar aqui. O veterinário, ele precisa abrir a cabeça dele. Em primeiro lugar, ele precisa abrir a cabeça dele justamente para isso. Ele precisa fazer um curso de gestão,
ele precisa fazer um curso de vendas e ele precisa sim saber lidar com as pessoas. Ah, eu sou veterinária e não gosto, o cachorro podia vir sozinho. Mas não é assim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, mas para que eu vou fazer o curso em vendas ou em gestão ou em alguma coisa relacionada a marketing, sei lá o quê, se eu não sou nem dono? Você não é dono, mesmo você sendo autônomo, né? Volante, você é dono sim do seu próprio negócio, você tá crescendo ali. Então, eu acho sim que tem que fazer, tem que abrir a cabeça, senão você realmente vai ficar parado e estagnado no local que você tá. E eu acho que, assim, o dinheiro vai vir na consequência disso, sabe? Não adianta você ser um ótimo clínico, um ótimo especialista, mas você não saber vender, você não saber uma gestão, você não saber organizar as coisas. Então, eu vejo o quanto isso ajuda na nossa carreira e vocês não têm noção. É o que eu falei nos stories e falo aqui de novo, que todo veterinário ele precisava passar um pouquinho de tempo ali na área comercial para ele abrir um pouco a mente, dar um startzinho assim e para ele descobrir o potencial que a gente tem para fazer tudo, né? O potencial que a gente tem para realmente ter uma carreira boa, para levantar algumas coisas aí. Eu sei que muita coisa desanima, não vou falar para você que aqui, tá tudo lindo, maravilhoso, eu vivo no mundo do País das Maravilhas. Não, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a visão do veterinário. Mudar a visão de que eu vim lá atrás, que eu escutava, entendeu? Cansei de escutar e eu mesma era uma que falava, não vou virar veterinário para vender remédio. Beleza, tem gente que não quer, tem gente que não gosta, como eu já disse aqui. E que bom que tem gente que não quer e não gosta, porque a gente precisa ter áreas para todo mundo, né? Precisa de alguém para clinicar, a gente precisa de alguém especialista em alguma outra coisa. Mas eu acho que o principal é não fechar o olho para a parte de venda. Fazer um curso de venda e botar na cabeça que você vende sim, você vende o produto, entendeu? Que você vende... produto não, desculpa, você vende o serviço. Você vende o serviço. Eu vendo produto, você vende serviço. Então, assim, precisa colocar na cabeça, mudar essa mentalidade. E eu tô vendo muito, eu vi muito isso aqui, eu gostei muito de ver isso aqui no meu Instagram, que já estão mudando, né? Essa turma mais jovem tem uma cabeça totalmente diferente da que a gente... Ela tem uma cabeça, né, bem diferente do que a que eu tinha, a que os outros veterinários antes tinha. Eu sei que tem gente que mais antigo que já entrou para a área comercial e não gostou, e é isso, tá tudo bem. Eu acho que o importante é você experimentar. A veterinária tem um leque gigantesco de áreas e eu acho que nada impede da gente ir, da gente testar. Então, assim, mas nada vai para frente sem uma gestão, uma organização e saber vender, tá? A gente tem vários perfis dentro de venda e você começa a entender pessoas. Não é só a vender, você começa a entender pessoas. E você precisa lidar com pessoas. Então, esse é um recado e um resumão, né, do que eu tenho passado. Eu espero que tenha ajudado aí alguém, né? Eu fiz um resumão assim mesmo, assim. Só quem me conhece sabe algumas coisas que eu já passei. Mas eu acho que o meu papel aqui hoje, no momento, o principal é abrir a cabeça do veterinário, que ele precisa sim estar dentro do marketing, ele precisa estar dentro do Instagram, sim. Ele precisa ter rede social, ele precisa botar a cara, ele precisa ter uma gestão, ele precisa ter um network muito bom, porque não adianta nada eu ser boa, mas eu também não saber lidar com as pessoas, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia ninguém avança sozinho. A gente sempre vai ter alguém ali que vai nos ajudar, que vai te dar a mão na hora que você vai precisar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se unir mais e parar de ter preconceito com algumas áreas que a gente acaba tendo, né? E uma coisa que eu gostaria muito, que eu acho que eu senti falta, mesmo eu lembrando de algumas pessoas que
eram representantes e foram até a faculdade. Eu acho que ótimo a gente levar o produto para as pessoas conhecerem o produto, para o veterinário que vai se formar conhecer o produto. Eu acho que isso é o ideal, né? A gente já sai da faculdade sabendo o que é um Simparic, como que é uma máquina VetScan, mas eu acho que a faculdade ela precisa mostrar como é a área comercial. Ela precisa de alguém para falar assim, olha, gente, a área comercial se divide assim, assim, assado. É assim que trabalha. Então, eu acho que é realmente isso. Eu acho que a faculdade ela precisa levar a área comercial de uma outra forma. Não a forma de, vai ter brinde, entendeu? Então, eu acho bem interessante essa parte.